Olá, amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós e mais uma vez aqui estamos para estudarmos a Palavra de Deus. Agradecemos novamente a cada um de vocês que nos acompanham. Nós temos pessoas que estudam a Bíblia juntamente conosco em mais de 80 países e que o Espírito Santo esteja presente em cada um de nós, onde quer que qualquer um esteja, falando ao nosso coração, nos dando entendimento da sua palavra. Eu quero instar com vocês para que não desanimem de estudar a Bíblia. Continuem persistindo, deixe o Espírito Santo trabalhar na sua mente, no seu coração, porque o inimigo quer que nós desistamos. Ele quer que nós esmoreçamos na nossa vida espiritual, no nosso propósito espiritual. Mas vamos clamar, pedir a Deus que nós continuemos firmes estudando a sua palavra. E você que ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal Hora Tranquila no YouTube, dê ali o seu joinha e também clique no sininho para você receber aí a notificação quando nós postarmos aqui o estudo e compartilhe com outras pessoas para que nós possamos juntos ir divulgando a palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, novamente estamos diante da Tua presença, agradecidos por todas as bênçãos que nos tens concedido e neste momento, mais uma vez, pedimos que Teu Espírito Santo esteja presente em cada um de nós, falando à nossa mente através do estudo da Tua palavra, nos ajude, ó Deus, a entendê-la e colocá-la em prática em nossa vida. Fortaleça a fé de cada um dos nossos irmãos e amigos que estão nos ouvindo. Não nos deixes desanimar, não nos deixes desistir de estudar a Tua palavra, mas que possamos persistir e que possamos ser usados por Ti conforme Tu achares melhor. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Ontem nós falamos a respeito de Paulo e Silas, que foram para Listra e Derbe. Depois ali encontraram Timóteo, filho de Eunice. Eunice era judia, o pai era grego. Timóteo não havia sido circuncidado ao 8º dia, depois do nascimento, mas Paulo o circuncidou para que Timóteo não fosse impedido de entrar nas sinagogas e pregar sobre o amor de Deus por cada um de nós e da salvação em Jesus Cristo. Por isso Timóteo foi circuncidado, não que era obrigatório, era apenas para não ter problema com os judeus ao entrar na sinagoga. Nós vimos que eles foram então para Filipos, lá na Macedônia. Paulo queria ir para o sudoeste, mas o Espírito Santo falou que ele não deveria ir para lá, para o sudoeste. Mas numa visão, ele recebeu a instrução que deveria ir para a Macedônia. Chegando lá na Macedônia, em Filipos, nós vamos ver então aqui, a partir do versículo 11 do capítulo 16, o que foi que aconteceu. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isto. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Verso 19. Vendo seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber
nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Até aqui no verso 24. Aqui nós encontramos então Paulo e Silas. Eles tinham o hábito de, sempre que chegavam numa cidade, procurar as sinagogas. E ali eles falavam com os judeus a respeito, do Deus verdadeiro que eles criam, os judeus também. E depois ele apresentava Jesus como o Salvador. Só que, pelo que dá a entender, nesta cidade de Filipos não tinha sinagoga. Por isso, Paulo e Silas e o grupo que estava com ele se reuniram à beira de um rio, juntamente com Paulo e Silas. Estavam ali algumas mulheres judias e também mulheres gentias. Lídia é uma delas, considerada aqui temente a Deus. Temente a Deus era aquela pessoa que adorava a Deus, mas que não era judeu, era um temente a Deus. E quando então Paulo pregou a respeito de Jesus, da salvação em Jesus, a própria Lídia, que era vendedora de púrpura, aceitou e foi batizada juntamente com a sua família. Então eles passavam ali os momentos à beira de um rio para cultuarem a Deus, porque por certo não havia sinagoga ali. Acontece que nós vimos aqui o episódio daquela jovem possessa, era uma jovem adivinha, e ela estava atrapalhando a Paulo e Silas no trabalho que eles estavam realizando. E então Paulo, indignado, depois de alguns dias, expulsou o espírito daquela mulher. E aquela mulher era uma fonte de lucro para algumas pessoas que usavam dela para ganhar dinheiro. E eles então, aborrecidos com o que Paulo havia feito, expulso o demônio dela, arrastou Paulo e Silas para a praça, e ali perante as autoridades rasgaram as vestes deles e os açoitaram, e eles foram presos. Aqui, você lendo em Atos 16, a partir do verso 25 até o verso 34, nós vamos encontrar aqui aquele fato que ocorreu quando Paulo e Silas, presos, cantavam, e então à meia-noite houve ali um terremoto, e o carcereiro pensou que todos haviam fugido da prisão. E o carcereiro quis se matar. E Paulo disse: olha, não faças tal, porque todos estamos aqui. Aí naquele mesmo instante o carcereiro perguntou: Senhor, que devo fazer para ser salvo? E então Paulo disse: olha, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Vejam, aqui na prisão, sofrendo por causa do amor de Jesus, não porque eles haviam cometido delito, eles cantavam, oravam, e à meia-noite Deus manda um terremoto para que Deus pudesse manifestar o seu poder através da vida dos seus servos. Aquele carcereiro aceitou, se converteu, levou Paulo e Silas para a casa deles, ali curou das suas feridas, que eles haviam levado muitos açoites, e um testemunho poderoso que temos aqui, de que quando nós estamos sofrendo, principalmente por amor a Cristo, nós não deveremos reclamar, mas deveremos louvar, glorificar a Deus, porque Deus irá operar em nossa vida, através da nossa vida, na vida de outras pessoas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Nós voltaremos amanhã novamente, continuando este assunto. Que Deus esteja com cada um de nós, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.